Alô pessoal, trazendo aqui para vocês mais um vídeo Alex Carioca. Agora estou aqui na cidade da Polônia que respira história. Muito bem-vindo aos vídeos do Alex Carioca, o canal do YouTube, o Instagram do Playground Europa. Muito obrigado por assistir. Já começo pedindo para você para dar um like aí, para inscrever no canal. E então vamos começar aqui com um passeio pela cidade de Gdansk, que é uma das cidades, a minha cidade preferida da Polônia. É um lugar que respira história. Então a cidade parece ter começado por volta do século X, às margens do que seria o rio Vístula, que é o mesmo rio que passa por Varsóvia. E se eu não me engano é esse que está aqui atrás de mim. E também a vizinhança dessa construção que está aqui, que é o Velho Moinho. Então isso aqui foram as antigas habitações, as antigas partes que começaram a ter algum tipo de civilização aqui na cidade de Gdansk por volta do ano 1000. E já existem relatos que esse local aqui já era habitado naquela época. Isso aqui era o antigo moinho. Como você pode ver, eles tentaram preservar aqui o máximo possível. Tem aqui o que seria o antigo estábulo dos cavalos. Olha lá. E aqui fizeram esse edifício típico, que não é tão antigo quanto o moinho, mas é uma lojinha de chocolate. E aqui beirando onde passa o rio Vístula. Para você que é fanático de história, a cidade de Gdansk, eu estive lendo, portanto, nos últimos 1100 anos, a cidade mudou de mãos nada menos do que 18 vezes. Então isso aqui já foi parte de um país chamado Prússia, antes disso de um país chamado Teutônia, também foi parte de um país imenso chamado o Reinado e Grão-Ducado da Polônia, Lituânia, e por aí vai. E foi repartido por poloneses, por alemães, até por holandeses, escoceses. Então todo mundo já veio morar aqui. E teve várias partes da história aqui, inclusive e também no passado recente, quando esteve abaixo do regime comunista polonês, sob a tutela e proteção, por assim dizer, da antiga União Soviética. Aí você vê que nessa mesma praça que está aqui, essas construções históricas, você vê aqui algum tipo de monumento que provavelmente vai datar dos anos 60 ou 70, que tem a ver com astronomia. Tá ali as constelações, não é? Até coisas mais não tão bonitas, como esse edifício aqui, que seria parte da era comunista, alguma parte de telecomunicações, eu não sei direito. Então, ainda na parte do Velho Moinho, agora a construção virou um museu dedicado às águas. E tem essa bela mini cascata aqui do lado. E também fizeram um monumento dedicado a um poeta polonês. Aqui diz: na água a substância fluida, não tem nada que seja sólido. Em várias línguas. Aqui também, à medida que você vai caminhando pela rua, você consegue ver o que seria bastante bonita reprodução fiel de uma casa da Idade Média. E também o que seria uma torre medieval. E são vários desses monumentos e construções que foram mantidos, inclusive até durante o regime comunista. Hoje eles estão abertos para a visitação. Alguns são museus, alguns são lugares que você pode subir, pagar uma entrada e por aí vai. Enquanto a gente caminha aqui, então, voltamos a falar da história e como surgiu e como a cidade de Gdansk mudou tantas vezes de mãos.
portanto surgiu como um povoado eslávico à beira dos rios Vístula, isso mais ou menos no século X. E então a medida foi progredindo, século XII, começaram a chegar os alemães do norte da Alemanha, o que seria hoje o norte da Alemanha, não é? As cidades de Lübeck, por exemplo, e as cidades hanseáticas. E aí começou que a cidade de Gdansk começou a adquirir uma razoável população de fala de língua alemã. Aí chegou um ponto onde houve um tal governo da parte de Brandemburgo, que está mais ali relacionado com Berlim, que não gostou muito de uma outra parte, e aí parecido com o que acontece com a Irlanda, né? Que um reinado ficou amigo de um outro para expulsar um terceiro, e aí eles começaram a falar com a outra parte, que seria o que veio a se chamar os reinos teutônicos. E aí os reinos teutônicos começaram a tomar conta disso daqui, por ali pelo século XIV, século XV, e pronto, começou a virar tudo alemão-polaco. Aí foi uma sucessão enorme de reinados entre a Polônia, a Alemanha, e inclusive houve até uma parte da história em que os alemães chegaram e começaram a deportar e extraditar parte da população eslava que vivia aqui. Inclusive, como você vê, já não era do tempo do século XX, isso aí data bem de lá adiante, né? Nós estamos falando ali do século XIV. E aí ficou aqui conhecido como a parte do reino monástico dos reis teutônicos, uma coisa desse tipo, e acabou que houve 100, 200 anos de guerras entre a Polônia, a Alemanha, e houve uma relativa paz mais ou menos no século XV, quando foi criado o Grão-Ducado Reinado da Polônia e da Lituânia, que foi um reino enorme, um país enorme, que existiu no tempo do século XV, que se estendia praticamente até onde é hoje em dia a Ucrânia. Então, por incrível que pareça, a Polônia e a Lituânia, se você olhar no mapa, que são dois países relativamente pequenos, tiveram um dos países maiores em toda a história no leste da Europa, durante mais ou menos 200 anos. Aí, quando nós chegamos mais ou menos no século XVI, a cidade começou a prosperar, graças ao comércio do Mar Báltico, inclusive indo até lá a parte do oeste da Europa, um comércio bastante intenso, inclusive com a Holanda, e é por isso que hoje em dia em algumas partes da cidade você vê casinhas da arquitetura holandesa aqui no centro de Gdansk. Portanto, foi crescendo e a cidade chegou a ser considerada uma das mais importantes da Polônia da época. Mas o engraçado é que a maioria da população falava alemão. Aí, quando parecia estar tudo bem com a cidade polonesa onde todo mundo falava alemão, chegou uma parte do século XVIII onde os russos vieram pela primeira vez. Não foi a última, mas foi a primeira vez que os russos tomaram a cidade de Gdansk. Aí eles ficaram pouco tempo, depois veio a Prússia de novo e tomou isso aqui tudo de novo. Aí, onde é que a gente vai? Para Napoleão, é claro. O nosso amigo francês, comedor de queijo, também veio aqui e resolveu tomar Gdansk. Os alemães deram uma titubeada e veio o cara e tomou a cidade. Aí veio os alemães de novo e assim ficou até do início do século XIX até o que seria a Primeira Guerra Mundial, onde os prussianos, só aqui fazendo parêntese, a Prússia era o estado antecessor à atual Alemanha e que inclusive as fronteiras iam até o que é hoje em dia a Rússia. Então essa parte toda do norte da Polônia, Gdansk, ali a parte do Mar Báltico, era parte da Alemanha. E aí, como vocês sabem, a Alemanha tomou um sacode na Primeira Guerra Mundial e foi inventada o que seria
o que veio a se chamar a Cidade Livre de Gdansk. Mas essa não era a primeira cidade livre, foi a segunda cidade livre, porque quando os franceses foram expulsos, também foi estabelecida uma cidade livre de Gdansk, até que os alemães chegassem de volta. Então, a segunda cidade livre de Gdansk foi o que aconteceu aqui, mais ou menos de 1920, do final da Primeira Guerra Mundial, até o carinha de bigode, que nasceu lá na Áustria, inclusive, veio e tomou tudo, e aí você já sabe o que rolou, né? Ali pela parte de 1939, mais ou menos, nós estamos falando, não é? Enquanto eu caminhava, então, nós chegamos aqui a essa parte do rio Vístula, e isso aqui, essa curva aqui que hoje em dia tem vários apartamentos residenciais modernos, muito bonitos a propósito, imagino que não sejam baratos. Antigamente, no tempo da fundação da cidade, foi o local de um forte. Aqui havia um forte e dentro desse forte, com muros e esse tipo de coisa, estimava-se que houvesse vivendo por volta de 2.000 a 2.500 pessoas. Aí, infelizmente, essa parte não foi preservada e hoje em dia só existe graças aos estudos de historiadores da época da Universidade de Gdansk. Então, galera, depois de vários dias nublados, saiu um pouco de sol e eu queria mostrar aqui para você esse belíssimo hotel 5 estrelas conservado aqui na parte do porto da cidade de Gdansk. Ali, andando para aquele lado, você tem o que se chama o Museu Popular do Mar, sobre a proximidade da cidade com o Mar Báltico e o seu passado histórico. Uma casa tipicamente da Pomerânia, que é essa região aqui. Eu esqueci de contar para vocês que isso aqui é o que se chamava antigamente de Pomerânia, e portanto o pessoal descendente de alemão que mora no sul, da parte sul do Brasil, veio dessa parte aqui, Pomerânia. Então, na verdade, eles eram alemães da Polônia. E aqui tem o aplicativo de mobilidade da cidade, se chama Mevo. Não é Mevoi, é Mevo. E aí você baixa o app. Eu não consigo dizer o quanto custa porque eu ainda não usei. Mas que existe, existe. Também tem aqueles scooterzinhos típicos da Lime, né? Mas aqui a marca deles é Tier. E igualzinho que no Brasil, eles ficam tudo espalhado aí, tombado, porque tem gente mal educada. E aqui um bebedor. Olha só que bacana esse bebedor. Mas acabou a água, então não tem água. Para quem quiser entrar, para quem tiver interesse em entrar no Museu do Mar, aqui estão os horários. Segunda-feira fechado e no resto da semana abre até pouquinho, ele abre até 3, 4 horas por dia. E os preços vão desde 19 até 23 para uma pessoa sozinha ou 68 para uma família inteira.
Isso aí são em zloty da Polônia. E dependendo da exposição também que você queira ver, não é? Aqui então é um museu. E aqui do lado tem esse navio museu, que chama Soldek. E também tem ali os ingressos para se você quiser entrar e visitar esse museu. Parece bem antigo. Portanto, por que o navio Soldek? O Soldek foi então o primeiro navio construído na Polônia, porque o país precisava de um navio de carga. Então, o propósito desse navio aqui era levar suprimentos para o país de vários portos. Ele foi construído em 1948 e ele foi aposentado em 1981, quando ele se tornou esse museu aqui. E aqui nessa rua você tem a Basílica de Santa Maria, essa igreja enorme aqui. Olha só. E o interessante é que ali você tem um relógio solar apontando por volta de, não sei se eu estou lendo direito, umas 2h30, e tá meio errado, porque são 1h30 e agora não tem horário de verão nem nada, então fizeram o negócio ali errado. Mas sei lá, no século XVI deveria ser de grande utilidade. E uma das horas mais deliciosas aqui na Polônia é a hora do almoço, porque aqui eles resgataram uma tradição antiga que é o Bar do Leite. O Bar do Leite foi criado no tempo comunista e era mais ou menos aquele lugar onde todo trabalhador ia no centro da cidade para poder comer a preços subsidiados, baratos, aquela comidinha que seria comida caseira, comida da vovó. E essa tradição, depois daquela do comunismo, ela foi mantida e tem muitos bar do leite em qualquer cidade da Polônia. Então aqui nós estamos perto de um. Esse aqui já foi aptamente chamado de o bar do turista, porque eles queriam mostrar esse tipo de comida para os visitantes, né? Então você entra aqui. Muitas vezes o bar do leite só tem aquelas vovozinhas que trabalham ali e elas só falam unicamente polonês, mas isso tem mudado muito, porque às vezes agora houve uma reciclagem, uma renovação de funcionários e obviamente tem gente mais nova e também pessoal que fala inglês. E a outra coisa é que antes só se podia pagar em dinheiro, em espécie, mas ultimamente eles têm aceito também o cartão. Então vou entrar aqui e provar um pouco da deliciosa comida tradicional polaca. E você escolhe a sua refeição, tá tudo em polonês, então uma boa ideia é mais ou menos ir se familiarizando com os nomes. O preço desses daqui tá um pouquinho mais caro, porque é no centro da cidade, mas existe mais barato. E ali tem algumas das figuras dos pratos. Você pega a bandeja. Aqui as sobremesas, pessoal, olha só. Então galera, isso aqui ó, almôndega com molho de cogumelo e molho de cenoura, deu 26 slots, então até que tá tranquilão, mais ou menos aí uns 6 euros. E depois da barriguinha cheia, vamos continuar caminhando aqui. Você vê a bela arquitetura tradicional aqui conservada, algumas tiveram um pouco mais de cuidado, outras não tanto, algumas estão realmente decrépitas, mas ao mesmo tempo do lado do antigo você vê aqui o moderno. Aqui você tem a Żabka. Então o que é a Żabka? A Żabka é uma rede polonesa de lojas de conveniência, que é mais ou menos como nos Estados Unidos, Tailândia ou Japão.
o que seria o 7-Eleven, e elas estão disponíveis em todas as cidades, em todos os lugares, ficam abertas até mais tarde. Os preços são mais caros, mas aqui você pode também não só comprar comida, como aquele típico cachorro quente que vem num rolo, que fica tem a foto ali na porta, Coca-Cola, água, tudo, pagar conta, comprar cigarro. Então Żabka realmente é também uma outra, praticamente quase uma instituição da Polônia, e o lugar que você vai para resolver um monte de problemas. E aqui no final da rua, uma das mais tradicionais aqui de Gdansk, com todas as casinhas holandesas, as lojinhas de turista e tudo, você chega aqui nessa parte e tem uma linda academia, provavelmente parte da Universidade de Gdansk, com essas decorações. O edifício é fantástico, tudo com detalhes dourados. E aí eu fui tentar entrar e um rapaz até bem educado, estudante, estava me explicando que era a Academia de Belas Artes e que eles estavam terminando de preparar uma exposição, então por isso que estava fechado. Mas amanhã vai ter a exposição que eles estão preparando. Se você quiser entrar, você pode. Aí pesquisando mais sobre o local, eu descobri também que não só foi uma academia, é uma academia hoje em dia, mas antes era chamado de o Grande Arsenal. O Grande Arsenal foi uma obra de um arquiteto holandês, um movimento que se denomina maneirismo holandês, e que até a Primeira Guerra Mundial era realmente usado como arsenal. Depois virou uma parte com lojinhas e hoje em dia é a Academia de Belas Artes. Então tá aí, realmente só depois que eu fui dar uma pesquisada e descobri o que é o edifício realmente. E depois do almoço eu fui apreciar as doçerias aqui da cidade de Gdansk. Olha só que beleza, achei, se chama Bubble Waffle, e você tem uma bola de sorvete, um waffle e escolha de biscoitos recheados, e fica mais ou menos assim, ó. Olha só isso aqui, ó. E um cafezinho, né? Vamos ver se tá bom. E continuando aqui pela parte antiga da cidade de Gdansk, eu vou chegando agora na parte do Mercado Central. O Mercado Central ele foi construído no século XIX, obviamente por um alemão, e nos anos 40 ele foi completamente destruído. Ele não foi reconstruído durante o comunismo e ficou assim, ficou largado aqui, até que por volta do início dos anos 2000 ele teve um projeto de renovação. E agora é aqui que a cidade vem para comprar fruta fresca, vegetais, ou então só dar um passeio. Isso aqui também é bem típico da cultura da Polônia. São pepininhos, em polonês se chama ogórki. E isso aqui é o chucrute, que meio que é daqui, mas também é da Alemanha. Amêndoas, ou seja, bastante coisa natural, orgânica aqui. Aqui você vê a arquitetura do local. Foi cuidadosamente restaurado para relembrar o final do século XIX, né? Vamos entrar aqui nessa parte. Tem uma senhora aqui vendendo também o mel. O mel aqui você vê que é de diferentes tipos de flores. Olha aqui, ó, miód, é mel em polonês.
E aqui nós vamos entrar no mercado em si. Tem a parte interna. Aqui já passa a ser um pouco de coisas de bugiganga chinesa, roupas de baixa qualidade e, ou seja, basicamente tudo, né? O interessante é que tem também uma escavação aqui histórica. Se você precisar de comprar coisas de frio, também você pode vir aqui, ó. Ou uma camisa da seleção da Polônia, ou até do Brasil e da Argentina, mas quem é que se interessa por isso, né? Então eu tive que parar de filmar lá dentro, porque tava tocando uma música, eu não sei se ia dar problema de copyright no YouTube, né? Aí eu vim aqui para fora, onde você tem a Torre de São Jacinto. A Torre de São Jacinto, ela é um resquício de uma fortaleza, de uma fortificação medieval que teve aqui nessa parte. É uma torre de observação e ela foi terminada no final do século XVI. E aqui essa parte, essa rua aqui é uma das partes mais características da cidade de Gdansk, a parte mais comercial. Dando aqui, obviamente, o mercado central que eu mostrei para você e essa torre, e ali a parte mais moderna com os shoppings. Interessante que aqui na Polônia o pessoal também tentou fazer igual que em Roma, né? E colocar a fonte de água mineral no centro da cidade. Essa aqui é uma delas, infelizmente está seca. Eu não sei latim, mas quem souber, coloca aí no comentário pra gente ficar sabendo, seria muito legal. Então, aqui tá escrito Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris is, e o número 12.3. Quem quiser ou quem puder traduzir, eu agradeceria muito, e também os outros seguidores do canal. E aqui nós vamos caminhando pela que seria a Avenida Larga ou Rua Larga. No tempo dos alemães era chamado Breitgasse, que era justamente a mesma coisa em alemão, e hoje é a Ulica Szeroka, que é a tradução em polonês disso, né? E por que que isso aqui era importante? A Breitgasse era a artéria onde acontecia todo o comércio aqui do fim da era medieval até o início do século XX. Infelizmente a avenida foi toda destruída durante o tempo dos anos 40 e aí foi reerguida, inclusive restaurada. Aqui nós vemos os típicos, as edificações de estilo holandês, e os comunistas nos fizeram o favor de restaurar para o deleite dos turistas e dos residentes. Aquele portão ali no final, que nós vamos chegar lá, se chama o Portão da Cegonha, e ali tem alguns personagens da história da Polônia em suas representações em estátuas. Aqui uma coisa típica da parte comunista, que são esses mosaicos que eles desenhavam na parte do lateral dos edifícios, né? E também em combinação com as partes mais antigas, com esses desenhos de frutas no edifício, fazendo uma belíssima decoração. Então aqui você vê o nome em polonês da rua, Ulica Szeroka. E aqui você vê também um belo mosaico. Esse aqui tem a ver com cervejas e também com a própria rua em si. Também uma foto de um bonde da cidade de Gdansk. Olha só. Eu não sei se está relacionado com esse bar aqui, mas certamente bem bonito o mosaico. Antes do Portão da Cegonha, você tem aqui a fábrica da Goldwasser.
O que é Goldwasser? É um famoso licor, uma vodka típica da cidade de Gdansk e que data de vários séculos atrás. Esse prédio aqui está conservado e ainda é até hoje em dia a fábrica da bebida. Aqui então, pessoal, nós chegamos à parte mais emblemática da cidade de Gdansk, que é o Portão da Cegonha, aqui atrás de mim. Infelizmente você pode ver que está cheio de tapumes aqui, então eles estão reformando essa parte das docas. Eu não sei qual é o cronograma, mas normalmente essa parte toda aqui ela é cheia de barzinhos e no verão você pode sentar aqui e ficar olhando, ter a vista do rio aqui ao lado. E aqui de uma parte mais acima, mais alta, para vocês terem uma ideia, aqui eles reconstruíram tudo, essa parte aqui com edifícios, obviamente para gente não muito pobre. E essa é a vista do rio que você tem quando você senta aqui nesses barzinhos. Esperamos que essa parte aqui dos tapumes já tenha sido removida quando chegar o verão, porque fica bem bonito aqui. Bastante gente sentada, tomando uma cerveja e aproveitando as altas temperaturas. Então aqui nós chegamos ao que é a parte principal, a rua principal da cidade histórica de Gdansk, se chama Długa. E aquilo ali é o Portão Dourado. Aqui você vê ainda a mesma coleção de lojinhas de souvenirs, coisas bonitinhas, coisas históricas. E é um belo lugar para fazer uma caminhada, tomar um café, sentar num bar e curtir os amigos ou a companhia.
ainda falando da relação entre Gdansk e os arquitetos holandeses. Essa casa aqui atrás, aptamente o cara colocou o nome do bar de O Holandês Voador. Olha só. Se por acaso você não conhece a lenda do Holandês Voador, o Holandês Voador foi um capitão, um pirata holandês que naufragou com o seu navio, e hoje em dia no mar, até os dias de hoje, os piratas e os navegantes honestos alegam que vem um navio voador com seu capitão holandês. Inclusive até teve menções a essa história no cinema com o filme do Jack Sparrow. Na verdade se chamava Piratas do Caribe, né? Então tinha o Jack Sparrow, que é um dos vilões que ele se degladiava, era o Holandês Voador. Terminando aqui esse vídeo, pessoal, esse vídeo sobre a Polônia. Espero que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de dar um like aí e inscrever no canal para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito por você ter estado conosco. Até o próximo vídeo, até a próxima viagem, então tchau.